bom com vocês? Meus amores, a aula de história hoje está muito legal, com um assunto muito legal, que vai agregar muito ao conhecimento de vocês. Então já pega o livro, que hoje nós vamos começar na página 246. Pega aí. Já pegou? Então vamos lá. Na página 246, nós vamos falar de comunidades quilombolas. Eu vou explicar porque você já vai entender o que significa, tá? Eu vou ler aqui o comecinho para vocês lerem junto comigo. Você já ouviu a palavra quilombola? Sua origem está relacionada ao termo quilombo e ajuda a contar um pouco do nosso passado. Você sabe o que é um quilombo? As comunidades quilombolas são remanescentes dos quilombos formados por africanos e afrodescendentes. A maior parte de seus habitantes são descendentes dos antigos quilombolas. Atualmente existem cerca de 80 mil famílias quilombolas que moram em comunidades espalhadas por todas as regiões do Brasil, mas nem todas foram conhecidas pelo governo brasileiro. A maioria luta para provar que moram em terras de antigos quilombos. Aí tem uma atividade, mas antes de fazer a atividade, nós vamos para a página 247 para a gente entender melhor o que são quilombos, tá bom? Na página 247 está assim: origem das comunidades quilombolas. Para entender a importância das comunidades quilombolas na atualidade, é preciso conhecer a história de como se formaram os quilombos. Você estudou em unidades anteriores que muitos povos africanos foram escravizados e trazidos ao Brasil para trabalharem principalmente nas fazendas de cana-de-açúcar. Mas os africanos escravizados não aceitaram passivamente a escravidão. Ao contrário, sozinhos ou em grupos, eles desenvolveram diversas maneiras de resistir à condição de escravizados. Entre as muitas formas de resistência estavam as fugas, a capoeira, que tem até hoje aqui no Brasil, e a fundação de quilombos. A capoeira, prática cultural do povo banto, também era uma forma de defesa. Então, olha, os escravos lá de antigamente, de quando o Brasil foi descoberto, que os portugueses trouxeram os escravos para trabalharem nas canas-de-açúcar, eles eram escravizados, certo? Os africanos, os negros, certo? Então, quando eles eram escravizados, eles não aceitavam ser escravizados. Imagina, vou aceitar ser escravo sim. Não. Então, o que acontecia? Eles tentavam fugir. Quem conseguia fugir iam para comunidades chamadas, que eles chamavam de quilombo. Beleza? Então, vou continuar aqui para vocês entenderem melhor. Os quilombos eram comunidades formadas por pessoas que fugiam da escravidão e dos maus-tratos, que foi o que eu acabei de dizer. Geralmente estavam localizados em áreas de difícil acesso, pois eram considerados uma ameaça aos donos de escravizados. Nos quilombos reuniam-se também indígenas e mestiços, ainda que em menor número. Os quilombos foram formados em diferentes partes do Brasil. Um dos mais conhecidos e importantes refúgios de escravizados foi o Quilombo dos Palmares, localizado na Serra da Barriga, em Alagoas. Esse quilombo existiu por cerca de 100 anos e se tornou o maior espaço de resistência contra a escravidão. Estima-se que quase 30 mil pessoas viviam em Palmares no seu auge, o que seria quase 10% da população brasileira na época, configurando algo próximo de um estado independente do governo brasileiro. Imagina os escravos que conseguiam fugir, que iam para essas comunidades chamadas quilombos. Imagina a quantidade de escravos que fugiam de negros que fugiam para lá, africanos que fugiam para lá. Eles formavam, de tanto que eles conseguiam fugir, não eram todos. Eu falo dessa maneira, mas muitos não conseguiam fugir. E os que tentavam fugir, eles eram muitas vezes mortos, tá? E esses que conseguiam fugir, eles formavam comunidades, beleza? Que foram chamados de quilombo.
E uma dessas que ficou muito famosa foi o Quilombo dos Palmares. Agora a gente volta para a página 246 para fazer atividades, que eu vou ler para vocês. Vá até a página 33 do material de apoio para ver no mapa do Brasil onde estão as áreas identificadas como remanescentes de quilombos. Número 1. Em qual estado brasileiro há mais comunidades quilombolas? Então, vocês vão ver lá no material de apoio, tá? Número 2. Há comunidades quilombolas no seu estado? Quantas? Essa aí vocês vão pesquisar para responder, tá bom? Agora vamos para a página 248. Na página 248, tem uma escultura aí muito legal, que está escrito assim, Zumbi dos Palmares. Foi o líder do Quilombo dos Palmares e hoje é símbolo da resistência negra do Brasil. Na data de sua morte, 20 de novembro, é comemorado o Dia da Consciência Negra. Olha que interessante, essa atividade também está falando disso, que eu vou ler para vocês. Número 1. Como o Dia da Consciência Negra é comemorado na sua escola? Então, vocês vão lembrar como que foi comemorado no ano anterior e vocês vão escrever aqui, tá? Número 2. Por que o Dia da Consciência Negra é importante? De tudo que a gente já aprendeu sobre os africanos, os negros, que eram trazidos para cá, para o Brasil, para serem escravizados, torturados, não tinham uma qualidade boa de vida, não tinham direito a voto, não tinham direito a absolutamente nada, muito menos condições boas de vida. Diante de tudo isso que eu falei para vocês, vocês acham que hoje em dia os negros têm as mesmas oportunidades que eu, por exemplo, que eu sou branca? Você acha que ele tem a mesma possibilidade de tudo que eu posso, ele também pode? Não. Sabe por quê? Porque existe até hoje o preconceito. Isso não é legal, não é nem um pouco legal, chega a ser horrível, porque imagina, você tratar um negro diferente só por causa da história do passado. Você tratar um negro diferente só por causa da cor dele. Imagina, se coloca no lugar dessa pessoa, se ela vai gostar de ser maltratada. Hoje em dia a gente vê muito esse preconceito até hoje. E olha quantos anos se passaram. Olha quantos anos se passaram para o preconceito ainda continuar. Então vou repetir a pergunta. Por que o Dia da Consciência Negra é importante? Porque as pessoas precisam se conscientizar que somos humanos. Que somos humanos. A gente precisa se unir, a gente precisa amar o próximo. Entenderam? Isso tudo que aconteceu formou a história do Brasil. Formou as misturas de raça e etnia. Então, formou esses povos africanos. Também formou a etnia brasileira. Foi importante isso tudo ter acontecido para a formação do Brasil. Para a formação da etnia, da sociedade, de tudo. Porém, esse preconceito ainda continua. E não é nem um pouco legal. E acredito que vocês também vão achar isso, que não é nem um pouco legal. Porque se a gente quer respeito, a gente precisa respeitar, não é mesmo? Independente, se a pessoa for azul, você vai tratá-la diferente por causa da cor dela? Não. E acredito que essa pessoa que for azul também não vai gostar, né? Respeito gera respeito, né, galerinha? Então vamos continuar na página 248, tá? Vida nas comunidades quilombolas. Eu gosto muito desse tema. Cada comunidade quilombola tem o seu modo de viver, mas todas têm em comum a terra como elemento de identidade, pois vivem no local onde seus antepassados viveram. Os quilombos mantêm vivas e valorizam as tradições artísticas e culturais dos povos africanos do passado, como danças, festas, música, vocabulário, religiosidade, artesanato e o modo de plantar. Também é possível encontrar influências indígenas e das religiões cristãs em seu modo de vida. Conheça um exemplo dessas comunidades. Esse senhor que está aí, ele é membro da comunidade quilombola chamada Mesquita. Existem várias comunidades quilombolas, cada uma tem seu nome. E a comunidade que ele participa se chama Mesquita.
localizada na cidade ocidental de Goiânia. Esse quilombo foi criado em 1746 e hoje abriga 785 famílias. Gente, isso é muito sensacional, a quantidade de gente que abriga. É sensacional. Agora na página 249 tem um RA muito legal que eu vou mostrar para vocês. Olha que legal. Gastronomia afro-brasileira. Corte os alimentos que são de origem africana. Vamos lá. Ai, meu Deus. Cuscuz. Eita, peraí. Pipoca foi. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Acarajé foi. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Vatapá foi. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Tô clicando errado. Ai, meu Deus do céu. Acarajé foi. Cuscuz foi. Cuscuz foi. Acarajé também. Ai, meu Deus. Azeite de dendê. Azeite de dendê foi. Eu cliquei errado. É muito Tente rápido. novamente. É muito rápido, mas eu quero que vocês tentem, tá bom? Muito legal esse RA, né? Pena que foi muito rápido. Eu espero que vocês consigam, porque eu mal consegui, porque foi rápido demais. Vamos continuar. Na página 249 tem uma comunidade quilombola chamada Sapocã. E aí tá falando onde ela foi localizada. Ela existe desde 1929 e tá falando um pouquinho da história dela, a população e a quantidade de famílias que moram nela e tá falando aí o modo de vida. E me deu uma ideia muito legal que foi fazer um trabalhinho, passar um trabalho legal para vocês. Como que vai ser esse trabalho? Vocês vão pesquisar uma comunidade quilombola do Brasil, tá bom? Vocês vão pesquisar. Que aí eu quero saber qual é o nome dela, aonde ela é localizada, desde quando ela existe, tá bom? Um pouquinho da história dela, tá bom? Vai ser um trabalho muito legal, que vai ser muito legal de vocês fazer, tá bom? Vamos continuar. Vamos para a página 250, que tem uma atividadezinha muito legal também para vocês fazerem. Número 1. Assinale V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Primeiro, as comunidades quilombolas têm forte ligação com os seus antepassados. E aí, verdadeiro ou falso? Segundo, as comunidades quilombolas são remanescentes das antigas senzalas. E aí, verdadeiro ou falso? Um dos desafios das comunidades quilombolas é garantir a posse de suas terras. Verdadeiro ou falso? Os quilombos eram locais para onde se destinavam os escravizados que fugiam das fazendas. Essa é fácil, que você já sabe que é verdadeiro. Meus amores, eu espero que vocês tenham gostado da aula, que eu gosto muito de falar sobre isso, que isso é muito bom para a nossa conscientização, é muito bom para nós como seres humanos aprender a como lidar também com outros seres humanos, aprender a ter respeito, porque respeito gera respeito. Tá bom, meus amores? Se ficarem com dúvida, é só me chamar, tá bom? Beijo!